Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta. Depois de uma pequena pausa, eu retorno, mas não de mãos vazias. Eu venho aqui com um novo quadro para vocês. Vamos continuar tendo notícias aqui neste canal, mas agora eu trago para vocês o quadro Beabá do Fisiculturismo, onde nós vamos ensinar para vocês de forma prática e simples tudo que você precisa saber para entender mais sobre fisiculturismo. E neste primeiro vídeo eu vou falar sobre os principais termos deste esporte. Então, para você que está começando agora, que talvez vê competições, vê notícias e não entende alguns termos, este vídeo é para você. Mas antes de tudo, eu peço com que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário aqui com a sua opinião do que você achou, ou se eu falar alguma besteira aqui, ou se eu esqueci de alguma coisa, pode comentar que eu posso fazer uma parte 2 sobre esses termos. Então, sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Começando com o básico do básico, mas eu sei que muitas pessoas ainda erram isso, é bodybuilding versus bodybuilder, onde algumas pessoas confundem o que é o esporte e o que é o atleta. Então, o bodybuilding, ou em português, fisiculturismo, é o esporte, e bodybuilder, ou em português, fisiculturista, é o atleta. Então, nunca chame um atleta de bodybuilding e nunca chame o esporte de bodybuilder. Então, fica aí essa primeira dica muito importante e que tem muita gente que erra o básico. Outra diferença para vocês entenderem é sobre musculação versus bodybuilding. Eles são esportes diferentes. Então, a musculação é o que você pratica ali na academia. O bodybuilding é o que nós vemos no palco. Tudo bem que tem todo o dia a dia e envolve também a musculação, a dieta, os cardios, tudo isso. Mas então quem compete no bodybuilding pratica musculação, mas quem pratica musculação não necessariamente pratica o bodybuilding. Então existe essa diferença na prática. Se você só treina, só faz musculação, você não é um bodybuilder. Então a musculação e o bodybuilding, apesar de andar paralelamente, eles não são o mesmo esporte. Isso é uma diferença que você precisa entender. Falando agora das categorias do esporte, nós vamos falar sobre as categorias amadoras e profissionais. E aqui eu vou usar como base a principal federação de fisiculturismo mundial, que é a NPC/IFBB Pro. E para vocês já entenderem o que isso significa, a NPC é o braço amador dessa federação e a IFBB Pro é o braço profissional. Então você compete na NPC como amador, se torna profissional, então migra automaticamente para a IFBB Pro. Mas eles são um conjunto, elas trabalham juntas. E falando sobre as categorias, vamos começar pelo profissional. Começando de cima para baixo, vamos falar da Open, categoria onde tá os atletas mais pesados, onde compete o Rafael Brandão, por exemplo. E nessa categoria não existe limite de peso, por isso é a categoria mais pesada, a mais difícil e considerada como a mais importante desse esporte. Em sequência, vamos falar sobre a 212, que carrega esse nome porque os atletas podem pesar até 212 libras, ou convertendo para quilos, 96 quilos. Essa é a categoria do Fabrício Moreira, do Lucas Coelho e o campeão, né, Keone Pearson, atualmente, do Mr. Olympia 2023. Agora falando sobre a categoria mais popular do fisiculturismo atualmente, a Classic Physique. É a categoria do Sibum, categoria do Ramon e entre outros grandes fenômenos do fisiculturismo atual. Essa categoria, ela existe diferenças de peso, existem limites de peso de acordo com cada altura. Então quem é mais alto pode pesar mais. Então esse é um detalhe muito importante e as poses mandatórias da Classic Physique são diferentes da Open, muito parecidas, mas tem algumas diferenças. Em seguida, a Men's Physique é aquela categoria onde os atletas competem de bermuda, a categoria do Felipe Franco e do Kaique Pro. E nessa categoria, no profissional, existem como a Classic divisões de peso, existem limites de peso também por altura, são alguns quilos abaixo da categoria Classic Physique, mas existe essa diferença e na categoria amador não tem esses limites de peso. Finalizando as categorias masculinas, temos a Health Chair, que é a categoria dos cadeirantes, não tem divisões de peso e essa é a categoria onde nós temos o gorila albino, por exemplo, representando o Brasil.
Partindo para as categorias femininas profissionais, nós temos a Women's Bodybuilding, que seria em comparação como se fosse a Open feminina. E em seguida nós temos a Women's Physique, também temos a Fitness, que é uma categoria que as atletas apresentam o seu físico, são julgadas pelo seu físico, mas também são julgadas por uma coreografia, então é uma categoria bem artística. Em seguida nós temos também a Figure, a Wellness, categoria da Franciele Matos, também temos a Bikini, categoria da Isa Pessini, por exemplo, e isso é bem importante lembrar que cada uma dessas categorias, tanto masculina quanto feminina, cada categoria tem as suas particularidades. Por isso é muito importante você entender bem essas categorias, para quando você competir, você entender essas diferenças e não posar errado, não ir com a vestimenta errada e não passar vergonha, que esse é o grande objetivo de um atleta que está fazendo a estreia, pelo menos não passar vergonha. Partindo para as categorias amadoras, nós vamos começar pela categoria Bodybuilding, que diferente do profissional, não existe Open amador. Apesar de popularmente algumas pessoas se chamarem de Open amador, não existe isso, é uma categoria chamada Bodybuilding e dentro dessa categoria existem divisões de acordo com peso, divisões que vão de 65 quilos, que é a Bantamweight, e vai até a Super Heavyweight, que é a categoria onde não existe limite de peso, e é essa que geralmente as pessoas chamam de Open. Mas se a gente for pegar no livro de regras, se a gente colocar o manual debaixo do braço, a gente vai entender que não existe Open amador, existe categoria Bodybuilding e competir na divisão Super Heavyweight ou Bantamweight, Lightweight e por aí, de acordo com cada categoria que você pode facilmente encontrar pesquisando, seja no site da NPC ou se você pesquisar por categorias de peso, bodybuilding, fisiculturismo amador, você vai encontrar com certa facilidade. E na sequência nós temos a categoria Classic, que também tem um limite de peso, um limite que é proporcionalmente menor que da profissional. Nós temos a Men's Physique, que, como eu citei, diferente do profissional, não existe por enquanto limite de peso. E nós temos a Health Chair também nas categorias amadoras. Já no feminino nós temos a Women's Bodybuilding, Women's Physique, Fitness, Figure, Wellness e Bikini. Então são essas as categorias amadoras do fisiculturismo. Agora vamos para os termos, começando com off-season e pre-contest. Esses são termos bem comuns que você vai ouvir bastante por aí. E o off-season, o que ele significa? É aquela fase do atleta que ele não está se preparando para subir necessariamente. Ele está, ou como o próprio nome diz, off, né, de tudo, ou ele está em booking, né, ganhando peso para enfim depois entrar no pre-contest, que é a fase onde os atletas realmente começam a fazer aquela dieta para secar, onde começam a fazer estratégias para eliminar gordura e então competir, né? Então o off-season ela é a fase onde os atletas costumam estar em booking e os atletas em pre-contest é aquela fase que eles estão em cutting. Qual é a diferença de um off-season e de um booking? Isso é uma diferença que muitas pessoas precisam entender. O booking, ele é uma fase de ganhar massa, né? Ganhar massa muscular, mas não necessariamente é para competir. Já no off-season, como o próprio nome diz, fora de temporada, quer dizer que você está em uma fase, por mais que seja off, ainda assim é uma fase da preparação. Pode existir o off-season onde os atletas apenas descansam, né, ficam fora de temporada, mas geralmente quando nós falamos de off-season, nós estamos falando que os atletas estão ganhando massa muscular, evoluindo seu físico, né, fazendo um booking. No pre-contest, a maioria das pessoas já entendem que a gente está falando de um cutting, mas da mesma forma com que acontece no booking, quando você está em cut, não necessariamente você vai competir. Agora, quando nós falamos de um pre-contest, isso se trata de, né, uma pré-competição, então é onde realmente nós estamos falando de off-season e pre-contest para atletas e booking e cut não necessariamente é para atletas. Essa é uma diferença também muito importante e eu acho que pode valer um vídeo só sobre isso, então comentem aqui se vocês gostariam disso. Seguindo a lógica, então depois de um off-season, o atleta faz um pre-contest e então eles
a finalização, e esse é um termo muito comum também. E o que nós estamos falando, o que significa a finalização? A finalização, depois de um atleta fazer várias semanas de dieta, cardio, e ele tá seco, ele eliminou toda a gordura, ele vai finalizar o físico. O que isso se trata? Na maioria dos casos, né, lembrando aqui que eu não sou um nutricionista, não sou um coach, eu estou falando aqui pelo meu conhecimento empírico, pelo que eu converso com os atletas, mas quando nós falamos de finalização, esse atleta ele vai tirar tudo que sobrou de água do seu corpo, né, para você conseguir subir sem água entre a pele e o músculo, né, para você ficar com as divisões musculares ainda mais aparente. E nessa finalização, geralmente, existe a fase de superidratar, então você toma bastante água, depois você vai cortar essa água para o seu corpo continuar eliminando essa água, afinal você estava bebendo muita água, então você também estava indo muito ao banheiro, então é uma desidratação natural, digamos assim, e aí você corta a água para você encerrar o consumo de água, mas o seu corpo ainda assim continuar eliminando, e aí você consegue tirar aquele restinho de água no corpo. E aí então você está desidratado. E depois dessa fase, a gente faz o carb up, né? E o carb up é uma fase onde depois de você estar seco, tá desidratado, então geralmente o seu músculo fica mais vazio, é onde a gente enche o músculo novamente com os carboidratos, né? Como eu falei, aqui eu não sou um nutricionista, eu não sou um coach, mas eu posso trazer um aqui para falar sobre isso. Então podem comentar aqui também se vocês gostariam de um vídeo sobre isso, mas basicamente quando estamos falando de finalização, é isso, nós estamos falando de uma superidratação, estamos falando de cortar a água, né, para desidratar e então fazer o famoso carb up. É onde vemos aquelas cenas dos atletas comendo cookies, comendo batata, arroz, né, que onde realmente eles enchem o físico. Então aí você tem o físico sem gordura, sem água entre a pele e o músculo, então você tá com as separações musculares bem aparentes e o músculo cheio, né? Então essa é a combinação perfeita e é isso que os atletas buscam apresentar no palco. Agora vamos falar sobre condicionamento. De forma rápida, o condicionamento, quando estamos falando de condicionamento, nós estamos falando do quanto que esse atleta ou essa pessoa tem de gordura no corpo. Então, quanto menos gordura, mais condicionado, né? Então, quando a gente elogia que alguém está com ótimo condicionamento, é porque está bem seco, porque não tem gordura, né? E aqui vamos para outro termo, a retenção, que é quando o atleta, na maioria das vezes ou várias vezes, até tá seco, né? Tá condicionado, mas tem aquela camada de água que embaça o físico, né? Que faz com que a gente não consiga enxergar com nitidez todas as divisões musculares, né? Todas as separações musculares. E aí então é onde a gente consegue reparar. Então quando faz aquele processo que eu falei de finalização errado, né? Então não consegue tirar toda a água do corpo, é onde nós temos atletas com retenção, e é essa água que impede dos árbitros, né, enxergarem o seu físico com toda a qualidade, com toda a densidade que você pode estar escondendo aí atrás dessa caixa d'água. Outros termos que você vai ouvir ali com uma certa frequência é, por exemplo, sliced, né? Até virou meme, né, recentemente com o Renato Cariani. E quando a gente fala de sliced, a gente tá falando de um cara cortado. Então é quando tem um atleta com separações musculares bem aparentes, né, que parece que tá cortado realmente, sabe, como diz a própria palavra, é sliced, né? Então você que de repente começou agora, está conhecendo agora o esporte, você vai ouvir esse termo. O Eduardo Correia ficou muito conhecido, né, como super sliced, porque ele tinha divisões musculares muito aparentes. Então esse é um termo que você vai ouvir bastante nas transmissões,
ou em vídeos e até em memes, como o Renato Cariani consagrou esse termo. Outro termo também muito usado quando nós falamos de um cara que tá bem seco é dead face, ou rosto da morte, que é quando o rosto tá bem contrário do meu, que tá bem cheio, quando ele tá com o rosto todo sugado, né, que as bochechas já estão para dentro, de realmente sem gordura o corpo, e que até as bochechas, até o rosto tá seco, e aí a gente tem esse termo bem conhecido e bem usado, né, principalmente aí nas retas finais de competição, que é dead face. Então, se você ouvir essa palavra, esse termo por aí, você sabe que estamos falando de um atleta que tá tão seco que o rosto dele tá quase uma caveira, né, o rosto da morte. Outro termo é densidade ou maturidade muscular, um termo também muito utilizado, mas que algumas pessoas usam sem entender exatamente o que isso significa. A densidade muscular ou maturidade, como diz o próprio nome, ele vem de um físico, de um músculo que é mais maduro. Aquele físico não é um físico, geralmente a gente vê densidade muscular principalmente em atletas um pouco mais velhos. Sabe quando você vê um atleta jovem e o músculo, apesar de estar ali, a gente consegue ver o músculo, parece que ele é soft, que ele é leve, que não tem marcações, não tem estriações no músculo? Isso é um músculo mais flat, um músculo que foi construído recentemente. E a maturidade muscular, a densidade, ela vem de um músculo que ele é, como o próprio nome diz, que ele é mais denso, ele é mais duro. Isso fruto de muitos anos de trabalho, de muita dedicação, né, de muito trabalho, muito treino com cargas pesadas, principalmente. Então, eu posso trazer aqui um educador físico para falar melhor sobre isso, mas quando a gente fala de densidade, maturidade muscular, nós estamos falando de um músculo que ele é empedrado, sabe? Esse é um grande parâmetro para você entender. Quando um músculo tem aquele aspecto de rocha, de duro mesmo, é que a pessoa, o atleta tem bastante maturidade muscular. E aí quando você vê um atleta que tem bastante músculo, mas não tem esse aspecto de rocha, é porque são um músculo que foi criado, né, ou que resultou, ou que você construiu essa massa muscular muito rápido, ou é recente, né, e aí você ainda não conseguiu construir maturidade muscular. Então esse é um ponto muito importante para vocês entenderem. Agora vamos falar sobre estética, proporção ou linha, né? Existem essas palavras, elas são usadas em conjunto, e quando nós falamos de estética, o que nós geralmente queremos dizer? No sentido óbvio da palavra, estético é um físico bonito, é um físico agradável, né? Geralmente são aqueles físicos em que você tem uma cintura escapular, né? Ombros largos, uma cintura pélvica, uma cintura pequena e quadríceps grandes também. E aí você tem aquele físico em X, onde você tem uma proporção agradável, né? Diferente de alguém que tem, de repente, uma cintura escapular, ombros curtos e aí uma cintura larga e pernas pequenas. Isso é uma proporção que não é agradável, né? É um físico que não agrada. Então, por exemplo, quando a gente compara, por exemplo, o Sibum, por exemplo, que é o grande expoente, o grande nome da Classic, que é a categoria que tem os físicos mais estéticos, nós conseguimos ver isso, que é uma cintura escapular, ombros largos, uma cintura pélvica pequena e o quadríceps grandes, né, que faz o famoso físico em X. Então isso costuma ser o que a gente chama de proporções, né? Como você tem o músculo, aonde está os seus músculos, aonde está a sua massa muscular, que define as proporções do seu físico. Então, se você tem um físico em que você tem uma cintura muito larga, você tem proporções que não são tão estéticas, que não são tão bonitas, né? Então, quando nós falamos de estética, nós estamos falando necessariamente de beleza do físico, né? O quanto que um físico é bonito. E aí, então, nós geralmente estamos buscando o famoso físico em X, ou na Men's Physique, o físico em V, né? Já que as pernas não são à risca avaliadas. Falando agora sobre massa muscular, vamos falar sobre volume / preenchimento. O que isso significa?
Volume, quando alguém está falando de volume, está falando de quanto de massa muscular um atleta tem, né? O preenchimento é o quanto de massa muscular. Então, quando você ouvir alguém falando, aquele atleta é muito preenchido, quer dizer que ele tem muita massa muscular, quer dizer que dentro da estrutura que ele tem, né? Então, na relação cintura escapular, cintura e tudo mais, aquele físico, como se fosse a estrutura, podemos comparar, por exemplo, como um quadro, né? Então, se a gente pega vou colocar aqui uma imagem para exemplificar. Então, se você pega a sua cintura escapular, as suas pernas, você consegue formar como se fosse um retângulo. E aí, esse é o seu frame, essa é a sua estrutura. E aí, inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, então, quanto você consegue colocar de massa muscular dentro dessa estrutura, dentro dessa moldura, é o seu preenchimento muscular. Então, quanto mais preenchido, quanto mais volume, nós estamos falando de massa muscular. Então, quando alguém falar que um atleta é muito volumoso, saiba que eles estão falando de massa muscular, quanto que um atleta tem de músculo. Sacou? Agora falando de termos de competições, vamos falar sobre prévias e finais. O que isso significa? É um termo que você vai ouvir bastante enquanto você estiver assistindo uma transmissão, né? A gente vai ter o Mr. Olympia em outubro e nós vamos ter prévias e finais. O que isso significa? Resumidamente, os atletas eles vão subir uma primeira vez no palco, eles vão ser avaliados previamente e depois eles vão voltar, depois de ali algumas horas, e vão ter as finais, onde realmente vai ser anunciado os resultados finais. Geralmente, né, as principais avaliações acontecem nas prévias. Então, geralmente nas finais, realmente é mais um evento, é algo do show em si, né, de apresentar um show e entregar as premiações, do que necessariamente ser julgados. Para para ter um show ser rejulgado nas finais, geralmente o que aconteceu é que um atleta estava muito bem nas prévias e veio muito mal nas finais. Ou então o atleta que estava muito bem ia vencer, ele estava muito bem, o que estava em segundo lugar estava muito mal, e aí nas finais de repente inverte. Quem estava em segundo lugar nas prévias vem muito bem e quem estava em primeiro lugar vem muito mal. E aí nesses casos onde acontecem grandes mudanças entre a prévia e a final, o evento pode ser rejulgado. Mas geralmente as principais colocações, onde é decidida as colocações, as principais avaliações, onde os juízes costumam estar mais atentos, são as prévias. Então, para você atleta, saiba que as prévias é onde você tem que chegar muito bem, tem que fazer o seu melhor, e nas finais chegar igual e, se possível, melhorar. Mas saibam que o momento mais importante das competições é as prévias, né? Então isso é algo muito importante. Então fiquem de olho, fiquem atentos sobre isso. Scorecard, o que isso significa? Aqui quer dizer o cartão de pontuações, né? Traduzindo. E como que funciona um scorecard no fisiculturismo? Como que funcionam as pontuações, entre aspas, no fisiculturismo, né? Primeira coisa, fisiculturismo ele não é avaliado pose a pose, como às vezes a gente vê pela internet, né? Algumas postagens falando, tal atleta ganhou tantas poses, outro... Não é assim que é avaliado. Os juízes, eles avaliam o conjunto, o todo, e aí então eles vão colocando no seu folheto, no seu scorecard, quem ele acha que tá em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, e aí então eles fazem uma média dessas colocações. Então, basicamente, as pontuações no fisiculturismo é feita uma média. Então, se você foi colocado, um exemplo, fui colocado por 4 árbitros em primeiro e um colocou eu em segundo. Na média, você vai ficar em primeiro, né? Então, outro atleta, 2 colocou ele em primeiro e os outros 3
colocou em segundo. Provavelmente, na média, você vai ficar em segundo. Então, é assim que funciona, falando de forma simples para vocês entenderem. Mas conforme o tempo, vocês vão entender todas as nuances que existem sobre isso. E eu posso futuramente falar melhor sobre os scorecards. Pro Debut ou estreia. Isso também é um termo bem comum e quer dizer o que? O Pro Debut significa a sua estreia no profissional, né? Pro Debut, estreia pro. Então isso é um termo que você vai ouvir quando os atletas se tornaram profissionais e aí então eles vão fazer as suas estreias no profissional e é o Pro Debut. Então isso é algo muito legal e é importante para vocês saberem, porque às vezes vocês vão ver lá em alguma postagem, algum vídeo, esses termos em inglês e talvez você não entenda de cara, então é sobre isso. Vamos falar agora dos famosos top 3, top 5, top 10, né? Esse é basicamente colocações, né? Em outros esportes é muito comum a gente falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e por aí vai. No fisiculturismo é muito comum a gente falar usar esses termos, né? O top 1, o top 2, o top 3, o top 4, o top 5 e por aí vai. Mas saibam que é basicamente as colocações, não tem muito segredo quanto a isso. Outro termo sobre colocações, vamos falar sobre os first call out, o second call out, ou em português, os primeiros confrontos, segundo confronto, terceiro confronto. O que isso significa? Que dentro no palco, né, quando os atletas eles se apresentam, né, depois de todos se apresentarem, os árbitros vão fazer grupos e dentro desses grupos eles vão avaliar, seja do primeiro ao quinto, do quinto ao décimo, né? Isso sempre acontece em todas as competições. E o que significa o first call out ou primeiro confronto? Quer dizer que quem está dentro desse primeiro confronto, quem está dentro desse first call out, ele está disputando pelas principais colocações. Então, se dentro de um first call out tem 6 pessoas, quer dizer que dentro dessas 6 pessoas, os árbitros estão tentando decidir quem é o top 1 até o top 6. E aí então o segundo call-out é a mesma lógica. Se tem 6 atletas, quer dizer que eles estão tentando decidir quem está em top 6 e até, né, a 12ª colocação. Outro termo em inglês também que é importante vocês saberem que é 3 days out ou 3 weeks out, né? Que isso quer dizer quanto tempo falta para a competição. Então, quando você vê de repente uma página gringa ou até páginas em português que às vezes usam esse termo porque é realmente muito comum. Então, quando você vê lá 3 days out, né, quer dizer que faltam 3 dias para a competição, ou 3 weeks out, quer dizer 3 semanas para a competição. Então, esse out quer dizer para, tipo assim, em português não necessariamente significa para, né? Eu sei disso, mas se a gente fosse fazer uma tradução adaptada, significa isso. Falta um tanto tempo para a competição, né? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido de forma clara. É algo muito simples, mas que talvez algumas pessoas aí ainda não sabiam ou não sabiam e não compreendiam da forma correta. Chegando nos últimos termos que eu vou fazer aqui nesse vídeo, como eu falei, podem comentar aí que eu vou fazer uma parte 2, vou fazer vídeos dedicados a falar só sobre estrutura, frame, vou fazer vídeos só sobre competições, como que funciona, o que é NPC, o que é a FBB, o que é Muscle Contest. Eu vou fazer vídeos apenas sobre esses temas, né, aqui nesse novo quadro, Beabá do Fisiculturismo. Então, o último termo que eu vou trazer aqui para vocês, vamos falar sobre coach / preparador e treinador. Qual é a diferença? Eu sei que quando nós falamos coach, a tradução em português seria treinador. Mas aqui no esporte, nós tratamos o coach como, aqui em português, como o preparador. E o que isso significa? O coach ou preparador, ele é o responsável, o profissional responsável por fazer a dieta, fazer o protocolo, né, daquilo lá que vocês sabem, né, e de repente o treinador, ele cuida só do treino. Existem coaches
que também fazem a parte de treino, que passam ali tudo junto, dieta, o quanto tem que fazer de cardio, quanto tem que fazer o treino que tem que fazer, os protocolos, tudo. Mas os principais, os atletas de ponta aqui do Brasil e do mundo, geralmente eles têm um coach e um treinador, e o treinador ele cuida apenas do treino, né? Então, por exemplo, o Ramondino, o preparador, o coach dele é o Chris Aceto, mas o treinador dele é o faixa preta. Então essa é a grande diferença. Então quando você fala que um cara ele é um treinador, nós estamos falando que ele cuida da parte de treino. E quando um cara nós chamamos de preparador ou coach, nós estamos falando, né, de dieta, protocolo, tudo isso, mas ele também faz a finalização, mas ele também pode passar o treino, né? Então, o coach, ele pode passar o treino, mas o treinador geralmente é só sobre treino, né? Então, essa é a diferença. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui do canal. Mais uma vez, eu peço com que você deixe o like, se inscreva, ative as notificações, porque isso é muito importante. Comentem aqui o que você achou. Compartilha nos seus grupos. Fala, aprende aí também esses termos, seu cabaço, deixa de ser burro, né? Então eu conto com vocês, conto com a participação de vocês para que esse quadro cresça e que a gente consiga, né, como brasileiros, nós que estávamos tão atrasados falando culturalmente de outros dos Estados Unidos, por exemplo, que é o grande expoente desse esporte. Então, nós estamos aí fazendo esse trabalho de ensinar e educar. Eu não sou um grande expert, mas o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, eu estou repassando com vocês. Então, é isso, conto com vocês, compartilhem, deixem aí as avaliações de vocês e vejo vocês numa próxima. Valeu, até mais.